A gente não precisa esperar a menopausa para começar o tratamento. Olá, pessoal! Hoje nós vamos conversar sobre quando começar o tratamento da menopausa. Você certamente já ficou bem confusa em relação a isso, porque algumas pessoas falam que precisa esperar a menstruação parar. Algumas pessoas falam que não precisa esperar, outras falam que precisa alterar os exames. E aí, em quem você vai acreditar? Então fica comigo até o final desse vídeo que hoje você vai sair daqui sem dúvidas a respeito desta questão. Quando começar o tratamento dos sintomas da menopausa? Bom, primeiro ponto, eu já vou começar logo de cara esclarecendo isso aqui. A gente não precisa esperar a menopausa para começar o tratamento dos sintomas do climatério. Se você já assistiu meu vídeo anterior, você já está sabendo bem direitinho o que é o climatério, o que é a perimenopausa, o que é a menopausa. Se você não assistiu, para aqui, vai lá e assiste primeiro, depois você volta nesse vídeo, ok? Enfim, a menopausa é a última menstruação da mulher e a gente só vai ter certeza que ela foi a última depois de 1 ano que essa mulher não menstrua mais, correto? E aí, se a gente considerar que a mulher pode começar a ter os sintomas dessa fase da vida anos antes da menopausa, por que que eu tenho que fazer essa mulher esperar anos sofrendo para depois começar a fazer o tratamento? Não faz o menor sentido. E aí vem a outra questão, então. Se eu não preciso esperar a menopausa acontecer, qual é o critério que eu vou utilizar para iniciar o tratamento da menopausa? Bom, gente, o critério é clínico. Eu preciso saber o que essa mulher está sentindo, quais são os sintomas que a estão incomodando e ir contornando essa situação conforme o quadro que ela apresenta para mim. A grande questão é que lá na perimenopausa, que é aquele período que começa antes da menstruação parar, nós temos fases diferentes com perfis hormonais diferentes. Então, o tratamento também não pode ser igual para todo mundo. Concordam comigo? A perimenopausa, por uma questão didática, pode ser dividida em 2 fases: perimenopausa inicial e perimenopausa tardia. Na perimenopausa inicial, geralmente os sintomas não são tão intensos e a mulher ainda tem níveis mais altos do hormônio chamado estradiol. Os sintomas mais comuns nessa fase são os excessos de sangramento menstrual, já pode começar a ter algumas irregularidades, já pode começar a ter alguns fogachos, mas eles são sintomas mais inespecíficos. E é muito comum nesta fase, se eu fizer a dosagem dos hormônios no sangue, eu ter resultados normais com uma mulher que já está tendo sintomas. Então, nesta fase, dependendo do que essa mulher conta para mim, eu já posso começar a utilizar alguns tipos de tratamento. Na maioria das vezes, a gente começa com alguns tratamentos não hormonais. E o mais comum nessa época é a mulher se beneficiar da reposição da progesterona, que é um hormônio que melhora a irregularidade menstrual, as questões de sono e a irritação. Quando a mulher passa dessa fase da perimenopausa inicial para a fase da perimenopausa tardia, ela já vai ter uma mudança de padrão de sintomas. Ela costuma ter ciclos menstruais que falham, ela pode começar a ter atrasos, às vezes fica 2 meses sem descer, daí desce de novo, ela já começa a ter mais sintomas de queda de estradiol. Essa mulher ainda precisa de contracepção. Se ela não tiver uma laqueadura, se ela não teve que fazer uma cirurgia para retirada de útero, se ela não usa um DIU, eu não posso simplesmente dar uma reposição hormonal para ela sem me preocupar com a contracepção. Então, vejam que essas situações elas precisam ser muito individuais. Se essa mulher estava fazendo uso de uma pílula anticoncepcional, talvez eu tenha que rever o tipo de pílula que ela está usando. Ou então eu posso precisar fazer um uso de dose baixa de estradiol com uma suplementação de progesterona e colocar um DIU. Então, eu não posso simplesmente querer fazer o mesmo tratamento para todo mundo.
É muito comum nessa fase também a mulher ter períodos de oscilação. O tratamento que está dando super certo, que está indo muito bem, depois de um tempo não funciona mais. A mulher começa a ter sintomas de excesso de estradiol, dor nas mamas, inchaço, ela começa a ter muita irritação e aí eu preciso adaptar esse tratamento. É normal mudar a dose, que nós precisemos intervir, às vezes mudar o produto que está sendo utilizado, porque a perimenopausa é a fase que nós chamamos de montanha-russa. A verdade de hoje pode não ser mais verdade daqui a um mês. Então, o corpo está mudando de forma muito rápida. É muito comum que essa mulher precise passar várias vezes no mesmo ano com o seu médico para ajustar o seu tratamento. Depois que a menstruação vai embora, aí não tem dúvida nenhuma que já pode tratar, né? Mas a fase que a gente tem mais dúvidas é a perimenopausa. É que horas começar este tratamento. Enfim, o que eu posso deixar muito claro para vocês é que o tratamento da menopausa é individual, é completamente personalizado. E não tem assim, é com 45, é com 44, é com 49. Não, não tem isso. Mas se uma mulher vem com sintomas de climatério e já está ali por volta dos 45, a chance dela sair do consultório com uma prescrição de terapia hormonal é muito grande. Porém, o exame mais importante para decisão sobre a terapia hormonal da menopausa não é a dosagem hormonal, é a mamografia. A reposição hormonal em uma mulher que tem um câncer de mama vai aumentar a proliferação desta doença. Então, nós podemos começar a reposição hormonal a partir do momento que nós temos certeza que essa mulher está saudável. A mamografia acaba sendo um exame muito mais importante que a própria dosagem hormonal. Claro, eu peço também as dosagens hormonais, a ultrassonografia transvaginal, o preventivo do colo do útero. Em alguns casos, dependendo da história familiar, dependendo da história pessoal, uma colonoscopia, uma densitometria. Mas se me perguntarem qual o exame mais importante para fazer antes de iniciar a terapia hormonal, sem dúvida a minha resposta vai ser mamografia. Ok? Bom, então, em resumo, o que nós aprendemos aqui hoje? Nós não precisamos esperar os 12 meses sem menstruar para começar o tratamento da síndrome climatérica, que são os sintomas que acontecem nessa fase da vida. Segundo ponto, o tratamento pode ser iniciado, então, no período de perimenopausa, a depender dos sintomas que essa mulher traz para mim e do estado de saúde que ela tem. A abordagem de tratamento vai ser diferente se ela estiver na perimenopausa inicial ou na perimenopausa tardia. E o tratamento certamente não será o mesmo por todas as fases que essa mulher tem a passar. A gente precisa ir adaptando o tratamento conforme ela vai mudando de fase nessa longa jornada do climatério. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo no próximo vídeo. Até mais!